O jornal o Globo contratou o Instituto de Pesquisa IPEC para avaliar o governo Lula. Segundo o IPEC, 37% dos entrevistados acham que a gestão de Lula é ótima ou boa, enquanto 32% a consideram regular. 28% reprovam a administração do presidente. Foram entrevistadas 2.000 pessoas entre os dias 1º e 5 de junho. Silvio, eu quero te ouvir, mas antes vou pedir para a gente mostrar a manchete que consta no site do jornal O Globo. Abre aspas. Pesquisa IPEC O Globo. 41% dos eleitores de Bolsonaro consideram o governo Lula ótimo, bom ou regular, fecha aspas. Eu vou pedir auxílio para você explicar essa manchete do jornal O Globo, que está difícil de entender a metodologia usada pelo IPEC. Você que já escreveu algumas matérias aqui na Revista Oeste, falando da fábrica de pesquisas, por que pesquisa eleitoral erra tanto. A Revista Oeste tem aqui uma postura muito crítica em relação à pesquisa eleitoral. Eu gostaria que você explicasse essa manchete, como é que foi feita a metodologia, porque fica difícil acreditar que alguém que votou em Bolsonaro, admite que votou em Bolsonaro, responda que acha o governo Lula ótimo. E traduza esse apoio em vaias, né? Isso é que é estranho também. Eu não sei para quem que eu vou pedir ajuda para explicar, Paula, mas vamos lá. Olha esses dados, né? Você trouxe os 41%. Isso é a soma de 8 que aprovam e 33 que consideram regular. Então, essa soma, 41% consideram ok. Vamos dizer assim, ok. Um detalhe, eles votaram, declararam que votaram há menos de um ano no presidente Jair Bolsonaro na eleição mais polarizada da nossa história recente, né? Se não, na eleição mais polarizada da história. Então, veja, olha o que só o IPEC é capaz de conseguir. Eu gostaria de saber onde estão essas pessoas. Como eles conseguem localizar, e o universo pesquisado envolve 2.000 eleitores, desses 2.000, eles encontram os eleitores do Bolsonaro e nesse universo, nesse segundo recorte, eles acham 41% de pessoas que foram lá, que fizeram campanha ou votaram no Bolsonaro, que rejeitaram o PT, mas agora, em 5 meses de um governo desastroso do Lula, eles acham que o governo é bom. Eu não sei onde estão essas pessoas. Como nós não estamos em período eleitoral, todos esses dados eles não vão a escrutínio da Justiça Eleitoral como ocorreu no ano passado. Mas tem mais. Olha só, a gente podia citar aqui as pesquisas anteriores do IPEC, porque é importante lembrar quem é esse instituto. O IPEC é egresso do IBOP, mas foi o instituto que no primeiro turno, está aí na sua tela, olha só, IPEC O Globo, eles trabalham para o jornal O Globo. Então, às vésperas do primeiro turno da eleição, esses 3 institutos, e entre eles o IPEC e o IPESP e também o Datafolha, mas eles conseguiram apontar uma diferença de 14 pontos percentuais que sairia da urna entre Lula e Bolsonaro. O IPEC chegou a afirmar que era quase possível cravar a vitória do Lula no primeiro turno. O resultado da eleição mostrou algo completamente diferente e, como não faz muito tempo, todos nós, quem está nos assistindo, sabe. Esse foi o resultado, ou seja, o IPEC errou em praticamente 7 milhões de votos. 7 milhões de votos é a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, já que a gente está citando aqui o noticiário sobre o Rio, é a cidade do Rio. 6 vezes a cidade de Campinas, a segunda mais populosa aqui do estado de São Paulo. 2 vezes o estado do Mato Grosso. Eles conseguiram errar nesse número. E agora eles conseguem, num universo de 2.000 pessoas, achar 41% que estão aprovando o Lula. Ou seja, eleitores de Bolsonaro, insisto, que estão aprovando o Lula. O presidente Jair Bolsonaro, no segundo turno, recebeu 58 milhões de votos. Não precisa ser um grande gênio da matemática para fazer ali, tirar 40% desses 58 milhões. O que essa amostragem está dizendo? Que nós temos aí quase, talvez, Augusto, mais de 20 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro, mas que nesses 5 meses estão dizendo Lula tem feito um bom governo. E, ao mesmo tempo, o Lula é vaiado na Bahia, faz um cercadinho para evitar público, é vaiado quando não está no evento, como aconteceu na Marcha de Jesus. Manda até o emissário Jorge Messias é vaiado.
Então, Paula, eu acho que, de verdade, a gente tinha que chamar o IPEC para que ele explicasse para a gente como eles conseguem achar essas pessoas. Como a próxima eleição está muito longe, então a gente não vai ter o escrutínio das urnas para mostrar a mágica que eles fazem. E é sempre o mesmo jornal que contrata e que insiste na contratação. Né? Depois de terem errado tanto, 6 meses de governo, nem isso, eles voltam lá. Queria, antes de eu chamar a Ana, só ler um trechinho aqui do artigo do Silvio, Fábrica de Pesquisas, que diz o seguinte sobre quem financia, né? As instituições financeiras, especialmente os bancos de investimentos, também enxergaram nas pesquisas que levam à própria assinatura um bom negócio para atrair e fidelizar clientes. Tornaram-se produtos oferecidos aos interessados em descobrir qual será o desfecho do instável cenário político brasileiro. Ana. Agora vem o círculo, né, se fechando. Por que veículos como o Globo e a Rede Globo, por exemplo, apoiaram o PL 2630 da censura? Porque é um saco, né, o povo resolver cobrar uma pesquisa fajuta como essa. Vem cá, teve escrutínio? De onde vocês tiraram esses números? O que aconteceu? Quantos milhões de eleitores do Bolsonaro, agora em 5 meses de desgoverno, acham que este desgoverno, que não tem planejamento nenhum, que não tem plano nenhum para o Brasil, por que eles agora acham que o governo do Lula é bom? Um governo que senta com ditadores como Nicolás Maduro. Por isso que eles apoiam a censura, a mordaça, porque essa coisa de rede social cobrar, né, veículos independentes como a revista Oeste pediram escrutínio, fazer perguntas, questionamentos, parlamentares questionarem também, né, em plataformas digitais, debaterem sobre uma pesquisa como essa. Eles não querem isso. Eles querem seguir com o monopólio da informação. Eles querem seguir com o monopólio das narrativas, não é mesmo, senhor Lula? E hoje eles não têm mais isso, eles não detêm mais as chaves dos portões desse monopólio, né, da verdade, das notícias, dos fatos como eles são. Acho que a gente pode debater aqui que esse pessoal que votou no Bolsonaro e que agora acha que o governo do Lula é bom, deve ser aquele que aquela turma que o Augusto comentou essa semana, os convertidos pela CNBB. Deve estar tudo naquele grupo ali. Só pode. Só pode. Olha aqui. O Lula é vaiado por onde passa. Então é o presidente mais popular da história, que é o mais popular presidente da história e mais vaiado da história. É difícil você entender como isso pode acontecer. O Silvio está lembrando agora que, segundo mês, a mesma lojinha de porcentagem, o governador de São Paulo é o Haddad. Ele venceu o Tarcísio na pesquisa. Antes, eles tinham um pouco mais de vergonha na cara, eles esperavam a próxima temporada eleitoral para reaparecer, né? Esse tipo de instituto. Agora, eles já saem direto ganhando dinheiro por aí com mentiras. Se estão querendo punir fake news, pode prender até os entrevistadores, aí, os pesquisadores, prende todo mundo. Porque isso é uma quadrilha. Está vendendo notícia falsa. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis.
os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas situações eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.